O silêncio das pequenas cidades. O caso Aline Dantas. Em agosto de 2019, o nome Aline Dantas começou a ecoar nas manchetes e nos corações de uma pequena cidade chamada Alumínio, no interior de São Paulo. Aline tinha apenas 19 anos. Era mãe, esposa e filha. Uma jovem simples, de sorriso tímido e olhar doce, conhecida por todos na vizinhança. Sua vida era comum, marcada por pequenas rotinas, afetos discretos e a busca por estabilidade. Mas naquele domingo, 8 de setembro, a normalidade se quebrou de forma abrupta e irreversível. Aline saiu de casa por volta das 9 da manhã, levando apenas o dinheiro suficiente para comprar fraldas para sua filha pequena. Ela não carregava celular nem bolsa, apenas o necessário. O trajeto que separava sua casa da farmácia mais próxima era de pouco mais de 1 quilômetro, 15 minutos de caminhada. Um percurso simples, repetido tantas vezes, que não parecia oferecer qualquer risco. Mas Aline nunca mais voltou. O relógio seguiu girando, indiferente. A tarde caiu e com ela veio a angústia. O marido e os familiares começaram a procurar. Primeiro pelas ruas mais próximas, depois pelas avenidas, pelos comércios, pelos becos. Ninguém tinha visto Aline, nenhum sinal, nenhum vestígio. A ausência dela foi se tornando cada vez mais sufocante, transformando o cotidiano da pequena cidade em um cenário de desespero. E, no entanto, o que mais choca neste início de história não é apenas o desaparecimento em si, mas a reação das autoridades. As primeiras horas, as mais importantes em qualquer caso de desaparecimento, foram desperdiçadas. Não houve alerta, nem mobilização imediata. A polícia foi acionada, mas a resposta foi morna, burocrática, quase indiferente. Esse foi o primeiro erro, e talvez o mais cruel. O tempo, que poderia ter sido aliado, tornou-se o maior inimigo. Em pequenas cidades, onde todos se conhecem e as aparências ainda sustentam o ritmo da vida, o silêncio costuma ser o disfarce mais eficiente do perigo. Nos dias seguintes, familiares, amigos e voluntários se organizaram por conta própria. Panfletos foram impressos, grupos de busca formados, e as redes sociais começaram a se movimentar. Era o grito de quem já não acreditava mais na eficiência do Estado. Enquanto as autoridades hesitavam, o povo buscava. Foram dias de calor, poeira, cansaço e esperança. A cada novo amanhecer, o mesmo desejo: que Aline fosse encontrada viva. Mas as horas passavam, e a esperança, aos poucos, se transformava em medo. Foram 7 dias de busca. 7 dias de vigília, orações e silêncio. Até que, no dia 14 de setembro de 2019, o pior se confirmou. O corpo de Aline foi encontrado em uma área de mata, próxima à cidade. Estava carbonizado, coberto por galhos e folhas, em uma tentativa grotesca de ocultação. A cena era devastadora, não apenas pelo que revelava, mas pelo que simbolizava. Ali, entre as árvores e o cheiro de fumaça, terminava a vida de uma jovem mulher que só havia saído para comprar fraldas. O impacto na cidade foi imediato. Alumínio parou, as ruas ficaram vazias, o comércio fechou mais cedo e o nome de Aline passou a ecoar em tom de lamento. No entanto, em meio à comoção começou também a busca por respostas. Quem havia feito aquilo? Por quê? E como alguém poderia desaparecer em pleno dia? Em uma cidade tão pequena, sem que ninguém visse nada? A investigação começou tarde, mas finalmente começou. Policiais colheram depoimentos, vasculharam câmeras de segurança, recolheram vestígios. E aos poucos, um nome começou a surgir: Paulo Cupertino, conhecido da família. Homem de aparência tranquila, mas com histórico de comportamento agressivo. Ele morava nas proximidades e havia sido visto circulando pela região onde Aline desapareceu. O que a princípio parecia coincidência, logo se transformou em prova. Exames de DNA confirmaram: o material genético encontrado no corpo de Aline era dele. Aline foi violentada, morta e queimada, em uma tentativa desesperada de apagar os rastros. Mas o fogo não destruiu tudo. As provas resistiram, e com elas a verdade veio à tona. Paulo foi preso, confessou parcialmente o crime, e o país acompanhou mais uma vez uma história que já havia se repetido tantas vezes. Uma mulher morta, uma filha órfã, uma comunidade em choque e um Estado que chegou tarde demais. O caso Aline Dantas rapidamente ultrapassou os limites de Alumínio
e ganhou o noticiário nacional. Mas o que mais chamava a atenção não era apenas a brutalidade do crime. Era a forma como o caso expôs, de maneira nua e crua, a negligência institucional que paira sobre o interior do Brasil, a falta de estrutura, o despreparo policial, a burocracia que transforma vidas em números. A morte de Aline revelou algo que muitos preferem não enxergar. Em centenas de pequenas cidades, mulheres desaparecem todos os dias. E quase ninguém se importa. Os procedimentos que deveriam ser automáticos, como acionar buscas imediatas, isolar áreas suspeitas, rastrear testemunhas, foram negligenciados. Se a resposta tivesse sido rápida, talvez o desfecho fosse outro. Mas em lugares onde o tempo corre devagar e a justiça dorme, a tragédia costuma chegar primeiro. Em 2022, depois de 3 anos de espera, o julgamento aconteceu. O assassino de Aline foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Mas o sentimento de justiça foi apenas parcial, porque, no fundo, o que se perdeu não pode ser devolvido. A filha de Aline cresceu sem a mãe. A família carregou a culpa de não ter conseguido protegê-la. E a cidade, marcada para sempre, aprendeu uma lição amarga sobre o valor da vida e o peso do silêncio. Hoje, quando se fala no caso Aline Dantas, não se fala apenas de um crime, fala-se de um sistema inteiro que falha. Dia após dia, fala-se da invisibilidade de quem vive longe das capitais, longe das câmeras, longe das prioridades. Em locais onde a polícia é lenta, os recursos são escassos e o medo é constante. A morte de Aline representa mais do que um assassinato. Representa uma ferida aberta na consciência coletiva do país. Aline Dantas foi esquecida antes mesmo de ser procurada. Sua história revela o quanto ainda somos reféns da indiferença. Em um país onde a violência contra mulheres cresce silenciosamente, casos como o dela não são exceção, são regra. O Brasil interiorano carrega centenas de nomes como o dela, histórias interrompidas por mãos covardes e olhares omissos. E talvez essa seja a parte mais dolorosa. Entender que o silêncio não é apenas ausência de som, é ausência de atenção. É o eco de uma sociedade que ainda não aprendeu a ouvir. As vozes que se perdem no vento. O passado nunca fica em silêncio. Vozes do passado, casos reais.